Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Center Físio, e este podcast é em parceria com o Hospital Belvedere. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Nós vamos falar do processo de reabilitação após a cirurgia. De maneira bem específica, as artroplastias total de quadril e de joelho. E ninguém melhor para falar disso do que o Dr. Rodrigo Faria, ele que acompanha os médicos, do Hospital Belvedere e os pacientes após realizarem a cirurgia. Então ele é o primeiro profissional, é o profissional imediato ali após ele realizar a cirurgia para iniciar um processo de reabilitação, e você hoje vai saber tudo como acontece com ele, Dr. Rodrigo Faria. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite. É um prazer imenso recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, Márcia. Obrigado ao Hospital Belvedere pela oportunidade de estar aqui, esclarecendo sobre esse assunto tão interessante. A gente vê que há uma demanda, há uma desinformação muito grande a respeito das artroplastias, então acho que vai ser um bate-papo muito legal. Tenho certeza que vai ser incrível. Eu gostaria que você, falasse um pouquinho sobre você para as pessoas que estão nos ouvindo, falasse da sua formação. Perfeito. Bom, eu me formei em 2005 pela Pontifícia Universidade Católica, de Minas Gerais. Logo depois eu fui fazer uma especialização pela Uni em atividades físicas para grupos especiais. Um pouco tempo depois eu fui para o Albert Einstein em São Paulo fazer mais uma especialização também em atividades físicas com foco na prevenção de doenças e promoção de saúde, e concluí há algum tempo agora a minha formação em osteopatia, Então eu sou diplomado em osteopatia e atuo nessas áreas, mas principalmente com os pós-operatórios, Até pelo meu vínculo com o Hospital Belvedere, pelo contato com os médicos, a gente acaba fazendo um pouco mais desse tipo de reabilitação, Então tem já uma vasta experiência aí nesses 20 anos reabilitando artroplastias. Uma carreira muito bonita, por sinal, Não, sim, nossa carreira é muito bonita, A gente ajuda muitas pessoas. E eu falo que, assim, reabilitar, trazer de volta a vida, de volta a funcionalidade, e isso envolve várias fases e vários pilares, Exato. E nós vamos falar tudo isso aqui com você hoje, e eu gostaria de agradecer, a presença da Gabriela, da Hélia, da Lília, da GH, que está aqui com a gente também. E dizer para você que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever, acionar o sininho para que você sempre seja lembrado semanalmente do nosso podcast e acompanhar informações sobre como cuidar da sua saúde. E, claro, aproveite para compartilhar para todos os conhecidos e principalmente para aquela pessoa que acabou de passar por um processo operatório, seja ele recente ou não. E nós vamos começar agora. Eu gostaria que o Dr. Rodrigo falasse para a gente sobre o que sobre a essência da reabilitação. Bom, reabilitar é trazer a vida, o movimento de volta, para as pessoas, a funcionalidade. Então é você auxiliar uma pessoa que, digamos, ficou muito tempo num CTI, sofreu com a Covid, que é tão recente, teve lá seus problemas de movimento, de respiração. O fisioterapeuta ele vem para auxiliar nisso, Eu trabalho nessa parte ortopédica já tem muitos anos, e a gente fica muito grato pelo relato dos pacientes de tudo aquilo que eles ganham, com o processo de reabilitação. Ou seja, uma pessoa que tinha uma dificuldade para andar, tinha uma dificuldade de andar de bicicleta, de brincar com o filho, após fazer uma artroplastia total do quadril, ele consegue fazer de tudo na vida. Então, assim, dentro do nossa cartela de clientes, a gente vê pessoas voltando a fazer as mais diversas atividades, vivendo a vida como ela está aí, para ser vivida. E a fisioterapia é isso. Eu acho que é essa profissão linda que a gente escolheu. É encantador quando a gente consegue, trazer o paciente de volta à vida, Sim. E isso envolve várias pessoas também, Sim. Não só o paciente. E
O que você encontra hoje que traz essa reabilitação para o paciente? Quais são os profissionais, quais são as pessoas que estão envolvidas nesse processo de reabilitação? Bom, eu tenho um pilar que eu falo, 5 pilares, para qualquer recuperação, né? Então eu brinco que ninguém é sozinho num processo de reabilitação. A gente tem 5 pilares que eu falo. O primeiro é Deus. Eu acho que qualquer crença, seja você de qualquer religião, você tem que ter uma crença. É importante a gente acreditar num ser superior que nos auxilie a querer crescer, a querer estar melhor na vida. Segundo, o paciente, ele tem que participar de tudo, né? Ele tem que querer estar bem, né? A gente sabe que tem pessoas que gostam de somatizar, de estar doente, de trazer aquilo para chamar a atenção. Mas o paciente ele tem que participar sempre, em qualquer processo. Ele tem que entender quando o fisioterapeuta orienta, olha, esse exercício ele vai trazer uma dor, vai gerar uma dor, mas ele vai trazer um benefício, né? Isso acontece. No caso de uma cirurgia ou de um outro caso clínico, a gente precisa do médico para auxiliar bastante no processo. Um médico bom, um ótimo cirurgião, auxilia em todo o processo, né? Assim como um fisioterapeuta bom, auxilia num processo adequado, né? A gente pode ajudar a melhorar um processo operatório, né? Uma reabilitação, mas um mau fisioterapeuta pode piorar uma cirurgia. A gente sabe muito bem disso. E a família, né? Eu creio que a família é a base de tudo, né? Ela vai auxiliar, ela vai dar um apoio moral, financeiro, nutricional, né, que vai auxiliar, às vezes um paciente que tem uma dificuldade de locomoção, vai auxiliar a fazer a sua comida da melhor maneira possível, tudo. Então eu acho que, na minha visão, esses 5 pilares auxiliam em qualquer processo de reabilitação, seja para uma dor no dedo, seja para uma cirurgia gigante, a gente precisa disso para a pessoa se recuperar bem. Concordo plenamente com você. E é importante, né, essa participação, esse envolvimento. Você falou uma coisa muito importante aí, que é a somatização. Sim. Eu falo que a gente vive hoje tanto, né, na tecnologia e muitas vezes utilizando as telas, e que a gente acaba afastando um pouco das pessoas. Sim. E muitos dos nossos pacientes utilizam da cirurgia para chamar a atenção. A atenção da família, a atenção de amigos, infelizmente. E isso acaba atrapalhando todo o processo. Sim. Né? Sim, exatamente. Hoje o Dr. Google é muito presente. Verdade. Então eu brinco, eu tive uma história há muitos anos atrás, onde que a paciente chegou para eu tratar uma síndrome do piriforme, do músculo piriforme, e eu brinco que ela sabia mais do que eu. Porque ela já tinha lido tudo, ela sabia toda a medicação que era utilizada, ela sabia tudo que o fisioterapeuta ia fazer e tudo. Eu brinquei, então para que me chamou? Né? Você sabe resolver tudo e tal. E a internet, ela contribui num certo sentido, mas ela prejudica também em outro. Né? Como a gente falando das cirurgias de artroplastia, seja de quadril, seja de joelho, ela é uma cirurgia muito grande. Então, quando o paciente ele tem acesso a essa informação, a um vídeo de uma cirurgia acontecendo mesmo, e a pessoa ela quer somatizar, ela começa a mostrar para as pessoas, você olha como é que a minha cirurgia é grande, né? Eu preciso que você me dê atenção, né? Eu vou passar por um processo muito difícil, né? E a gente tem que tentar mostrar para essas pessoas que realmente é um processo difícil, às vezes doloroso, mas que ela vai sair muito bem no final. E que tudo depende de uma boa escolha, né? Exato. A escolha de um bom cirurgião, a escolha de um bom fisioterapeuta. Sempre. E principalmente a decisão de querer melhorar, né? Exatamente, exatamente. E aí esses pilares funcionam muito bem. Funciona, tem que estar tudo alinhado. Os 5 pilares têm que estar alinhados para que a coisa prossiga muito bem, né? Quando nós falamos das cirurgias ortopédicas, né, nós temos aí grandes profissionais no Hospital Belvedere, grandes cirurgiões, inclusive alguns já estiveram aqui com a gente, e nós falamos sobre as cirurgias, as artroplastias, né, seja de quadril, seja de joelho, e dentre outras cirurgias.
Hoje nós vamos focar nas duas artroplastias, de quadril e de joelho. Perfeito. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as características dessas cirurgias, né? Como que acontece esse processo e as fases iniciais. Eu gostaria que você explicasse pra gente, né? Porque você é o paciente, o profissional de primeiro contato, né? Com o paciente aí após o processo, né, cirúrgico. Sim. Eu sou, dentro do Hospital Belvedere, o primeiro profissional que coloca o paciente para andar, literalmente. Então, ele opera num dia, no dia seguinte nós estamos colocando ele para andar. E lá no hospital a função começa muito cedo, eu começo a atender lá às 6 horas da manhã, né, para que a rotina toda do hospital se beneficie disso, né? Então, altas, banhos, tudo aquilo acontecer. Então, o primeiro contato é sempre comigo, né? Tirando, obviamente, a enfermagem, mas a gente já começa a mobilizar esse paciente ali, né? Eu acho que ali a função do paciente, do fisioterapeuta primeiramente, prevenir o tromboembolismo. Isso é um grande agravo dessas cirurgias, né? De qualquer cirurgia ortopédica, mas principalmente essas que são cirurgias grandes. A gente tem que orientar o paciente, tem que fazer exercícios com ele para que ele evite isso, né? A gente tem uma medicação hoje muito atuante, uma medicação muito boa, mas o paciente ele é parte da prevenção, né, desse tromboembolismo. E começar a mostrar que o movimento, ao contrário do que as pessoas acreditam que ele é maléfico, não, ele é benéfico. Hoje a gente sabe, né, que você tem que movimentar. A gente tenta ir aos poucos movimentando esse paciente para não gerar uma dor muito ruim, muito incapacitante, mas ele tem que entender que o movimento vai trazer benefício para ele, né? Ele vai trazer benefício num todo, para auxiliar na caminhada, para auxiliar na prevenção do tromboembolismo, para diminuir os hematomas, para auxiliar na circulação, na diminuição do edema. Então, é esse o papel do fisioterapeuta nesse contato inicial ali, né, que a gente tem. E dá um medo, né? O paciente, ele fala, poxa, mas já, né? Já vou ficar de pé? Massa. Não vou poder curtir a cama, né? É muito engraçado, porque às vezes eu chego muito cedo no hospital, na hora que eu abro a porta e me apresento, eu sou o Rodrigo da fisioterapia, cada olhar para mim, tipo assim, meu Deus, doeu a noite inteira, esse cara vai mexer e vai doer mais ainda. Mas aí a gente tenta explicar, confortar o paciente e falar assim, olha, vamos com calma, vamos no seu tempo, que a coisa vai acontecer, né? Então a gente vai manejando de uma maneira bem tranquila para que saia tudo muito bem. Realmente é assustador, mas quando o paciente entende, né, que ele está na mão de um ótimo fisioterapeuta, eu tenho certeza ali que ele quer realmente iniciar, dar os primeiros passos. Sim. E correr mesmo para a reabilitação e ter a certeza que o processo começa ali, né? Exato, o processo começa todo ali. Gente, eu gostaria de agradecer a presença da Raquel Cabanelas, Rafael Cordeiro. Parabeniza aqui o Dr. Rodrigo, excelente, melhor fisioterapeuta. Obrigado. O Paulo Valentino, a Eliane Lopes. Boa noite, doutora Márcia, doutor Rodrigo, Eliane de Tocoiós. Que bom ter você aqui, viu, Eliane? E a Isabel Silva, ela cumprimenta a gente, né? Nos cumprimenta e fala o seguinte: excelente palestra, pois traz esclarecimentos sobre a importância da fisioterapia. Muito obrigada, viu? A sua participação, Isabel, é muito importante para a gente. E agora nós temos a Raquel Cabanelas, que ela fala o seguinte: muito importante essa abordagem emocional. Muitas vezes o emocional, ela intensifica a dor ou mesmo a necessidade de atenção para os familiares, não desmerecendo o processo que é dolorido. A Raquel fez uma observação aí muito importante. Sim. Nós entendemos que o processo é dolorido, tem todo realmente a cirurgia, ela é uma cirurgia grande. Sim. É dolorido, mas quando você tem o emocional equilibrado, um apoio da família, e você falou pra gente, logo no início, né, quando nós estávamos conversando, sobre os pacientes que eles acabam assistindo, né, durante o período ali de reabilitação, o processo, né, de pós-operatório, eles assistindo aí programas religiosos. Eu achei, assim, isso o máximo. É muito engraçado, né, porque eu falo assim,
a gente sempre tem que ter fé. E nós temos um hospital que tem 33 leitos, e eu brinco que se eu passar nos 33 leitos, a gente vai ter por mais de 20 assistindo algum canal religioso, né? Seja TV Aparecida, seja Canção Nova e tudo, que eu acho que é um momento onde as pessoas procuram esse conforto religioso, né? E aí eu acho que assim, o profissional, seja técnico de enfermagem, seja o enfermeiro, seja o médico, seja o fisioterapeuta, a gente tem o papel de mostrar que aquilo ali vai trazer um benefício para a pessoa. A cirurgia está ali para melhorar ele cada vez mais, e Deus é importante nesse processo, e ele tem que confiar, né, na jornada que ele vai ter. Hoje, uma recuperação de qualquer dessas cirurgias, ela leva algum tempo. A gente tem aí uma média de 2 a 3 meses para a pessoa estar bem, né? É um processo grande de recuperação, e a jornada ela tem que ser compreensiva, né? Então, por isso que eu sempre digo, sem fé a gente não vai a lugar algum. Eu concordo plenamente com você. Doutor, fala pra gente sobre as fases desse processo. A gente sabe que tudo tem o início, o meio e o final, né? Sim. Porém, na fisioterapia, né, no processo de reabilitação, eu falo que não tem final, tem continuidade, que é a atividade física, Exato. que é extremamente importante. Mas fala pra gente dessas fases, né? Como que acontece, como que são os primeiros dias de pós-operatório e assim sucessivamente. Tá. Bom, vamos começar lá do zero de novo, para a gente pegar desde a questão hospitalar, para que as pessoas entendam. Então, hoje, a pessoa ela opera, e nós vamos ter aí um prazo de internação entre 1 e 2 dias no hospital, né? A Covid, ela veio antecipar muito as altas. Antes a gente tinha o paciente permanecendo 2, 3, 4, 5 noites no hospital, no pós-operatório. E isso mudou muito, então hoje a gente tem altas com 24 horas e já se fala em altas com 12 horas. Tá? A medicina está muito avançada nesse sentido, e a cirurgia de artroplastia especificamente, ela tem avançado demais. Então, no hospital, a gente já começa a fazer esse trabalho de orientação, orientar o paciente a usar principalmente o andador, né? É o primeiro dispositivo de auxílio à marcha que o paciente vai utilizar nessas 2 cirurgias. Então, ele sai do hospital andando com o andador. Então, nós vamos orientá-lo a maneira de descarregar o peso, qual o passo que ele vai dar e tudo. Há pacientes que vêm com a demanda de subir escada. Como que eu vou subir a escada na hora que eu chegar em casa? Nós orientamos como que ele vai subir a escada. Como que eu vou entrar no carro para sair daqui? Você me falou que eu não posso dobrar meu quadril além de 90 graus numa prótese de quadril. Como é que eu vou entrar no carro? Então, a gente orienta ele como que ele vai entrar. Nós temos o apoio das técnicas de enfermagem que no nosso hospital são treinadas em todo o processo com os pacientes. Então, elas nos auxiliam muito na colocação do paciente dentro do carro. Isso é muito interessante. E falar sobre o tromboembolismo. Eu, como fisioterapeuta, há 20 anos atuando nessa área, recuperando esse tipo de paciente, eu brinco muito com o paciente, eu tento entender um pouco do que ele espera com aquela cirurgia. Nós temos uma nutricionista no hospital que dá esse amparo, mas eu também converso um pouco, né, sobre a nutrição, e para o paciente seguir. Bom, daí o paciente vai para casa. Hoje, o melhor para o paciente é que a fisioterapia dele se inicie em casa. Menos mobilidade, menos transferência para ir para a clínica, menos possibilidade de infecção. Então, geralmente se inicia em casa, né? E aí ele vai aprender em casa a andar melhor com o andador, depois ele vai passar para uma muleta e depois ele vai passar para uma bengala, né? Isso varia de caso para caso, o tempo que ele vai ficar com cada equipamento, né? Depende da demanda que ele chegou para essa cirurgia. Porque uma coisa que eu falo muito, Márcia, você não pode comparar a minha cirurgia com a sua cirurgia. Com certeza. Cada um vai chegar com uma demanda. Então, você tem um problema no quadril há 10 anos, eu tenho um problema no quadril há 2 anos.
Eu faço atividade física, você não faz atividade física. Isso interfere. Isso interfere na sua recuperação, no seu prazo de evolução, interfere em tudo. Uma alimentação saudável também interfere. Demais. O bom estado emocional, onde entra essa questão espiritual também, né, da religião. Exato. Então, tudo isso, para chegar na cirurgia, depende desse preparo também, né? Sim, total. Então, eu sempre brinco muito. O paciente que ele vem de uma atividade física, ele pode estar fazendo um pilates, ele pode estar fazendo uma hidroginástica, que seja, ele chega muito bem preparado e muito mais consciente da recuperação do corpo dele. Isso é muito bacana. Bom, nesse estágio inicial, então ali vão falar aí 1 semana, 2 semanas, eu falo que as 2 primeiras semanas são sempre as mais complicadas, são semanas onde o paciente vai ter um pouco mais de dor, vai ter um pouco, às vezes, de dificuldade com dormir, porque exige um posicionamento para que a prótese de quadril não saia do lugar, para que a prótese de joelho não doa tanto. Então, esse paciente ele vai ter um pouco mais de dificuldade, né? E a fisioterapia, ela entra o quê? Fortalecendo. Então, a gente vai começar a fortalecer a musculatura do quadríceps, nos 2 casos, de quadril e de joelho, e ganhando mobilidade, né? Na de quadril, a mobilidade ela entra um pouco mais à frente da recuperação. A de joelho, não. Ela já entra o quanto antes. Porque a gente tem que aproveitar. Eu gosto muito dos 21 primeiros dias, principalmente na prótese de joelho, para eu ganhar amplitude de movimento. Não significa que eu vá ganhar ela toda nesses 21 primeiros dias, mas eu acho que assim, é um avanço que a gente tem para a gente correr contra a fibrose, né, que acontece ali. Então, se a gente consegue alinhar essas fibras o quanto antes, o restante de ganho de amplitude ele vai vindo com o tempo, com o uso e com a fisioterapia. Então, o paciente ele é trabalhado nesse início dessa maneira. A gente vai trabalhar muito a marcha, a gente vai trabalhar a descarga de peso e vai trabalhar o fortalecimento nesse início. Chega o momento que aí a gente vai tirar todos os dispositivos de auxílio à marcha, né? E aí a gente vai começar a trabalhar mais força mesmo. Então a gente vai entrar com mais reforço muscular, né? Para ganhar pelo músculo que foi afetado pela cirurgia, pelo músculo que foi enfraquecendo ao longo do tempo, ao longo dos anos da doença, e aí a gente vai tentar corrigir tudo aquilo, né? Eu acho que a função da fisioterapia é de corrigir aquele corpo, aquilo tudo. Eu tenho uma expressão que eu brinco muito com meus pacientes, eu falei assim, eu tô vindo aqui para te alinhar e balancear. É isso aí. O médico já fez a lanternagem, você tá muito bem, eu vou vir agora para te alinhar e balancear. Então a gente vai corrigir déficits de força, déficits de marcha, e aí a gente vai progredindo nisso. Avançando mais ainda no processo da recuperação, você tem pacientes que aí vão demandar atividades físicas. E alguns uma atividade física um pouco mais intensa. E nós temos pacientes que estão esquiando depois de uma prótese de joelho. Olha só. Coisa que não se pensava. Sim. Está esquiando, né? Eu tenho paciente jogando tênis, né? A gente tem paciente andando a cavalo, temos paciente fazendo triatlon, né? Uma prótese de quadril, a gente costuma pedir ao paciente para que ele não faça muito exercício de impacto. Não ficar correndo demais, não ficar praticando vôlei, basquete, tudo aquilo que vai ter muito impacto. A gente acredita que isso vai trazer um malefício para o implante, né? Porque você tem um ferro, vamos dizer assim, né? A grosso modo, entrando dentro de um osso. E se isso fica balançando o tempo inteiro, pode levar a uma soltura. E aí nós vamos ter os processos de outra cirurgia, né? Que a gente chama de revisão. Mas as pessoas ficam tão felizes com a recuperação dela, com o retorno da função, que eles decidem, eu vou fazer, eu vou ser feliz e depois eu vejo o que dá lá para frente. Você entendeu? E é importante, né, que esse processo ele aconteça de forma gradativa, que Sim. esses protocolos, né, claro, cada paciente, né, como você mesmo disse, tem detalhes, tem situações, tem processos a serem seguidos, né? Cada um do seu jeito. Sim. Você mesmo que você mesmo disse que você
tem um aparato, né, de aparelhos, de recursos, e que muitas vezes você não utiliza nada. Sim. Né? Porque eu falo que o bom fisioterapeuta ele é capaz de reabilitar sem qualquer tipo de aparelho, Exatamente. Sem qualquer recurso. Sim. Porém, os recursos acabam nos auxiliando, nos ajudando nesse processo. E tudo tem as suas fases, né? E as fases elas vêm acontecendo de maneira gradativa até chegar aí para a academia, né? Que Sim. a gente tem que lembrar que a academia é o processo final que acontece. Sim. Então não existe as fases em que finalizam a fisioterapia, simplesmente. Ela dá continuidade com a atividade física. E você falou uma coisa muito interessante. Ele pode praticar esporte? Pode. Porém, um esporte que não venha a provocar nenhum trauma, nem nada que venha perder essa cirurgia. Então, onde entra a importância de um bom relacionamento e de um bom fisioterapeuta, né? E de um bom médico, sem dúvida. Exatamente. Não, o contato fisioterapeuta-médico, ele é extremamente importante, né? A gente tem que entender o que foi feito da cirurgia, a gente tem que entender o que você pode oferecer para aquele paciente. Porque a gente falando ortopedicamente, você tem ossos que são mais fracos, ossos que são mais fortes, você tem músculos que são mais fracos, músculos que são mais fortes. Então, na hora que você troca uma ideia com o médico, logo depois da cirurgia, você tem ideia do que vai vir ali para frente, né? Então, esse processo ele é muito importante. A questão dos equipamentos, eu brinco, eu chego em casa do meu paciente, eu me especializei na fisioterapia domiciliar, né? Eu atendo o paciente somente em casa, eu não tenho clínica, não tenho consultório, não tenho nada. Atendo no Hospital Belvedere e eu acompanho alguns pacientes no domicílio deles. Eu chego com uma malinha de viagem. E nessa mala eu tenho uma mini clínica, eu tenho ultrassom, eu tenho TENS, eu tenho laser, eu tenho todas as borrachas, tenho tudo aquilo que é necessário para fazer uma recuperação. Obviamente de uma maneira diminuta, porque eu vou ficar carregando aquilo o tempo inteiro, né? Mas a gente consegue trabalhar muito bem com o paciente sem isso. É claro que reabilitar um paciente, vamos falar aí de um pós-operatório de quadril, de joelho, a gente tem a questão do controle da dor, que tem que ser feito. Às vezes a gente consegue somente com a aplicação de um gelo controlar a dor do paciente. Se resolve. Às vezes não, você tem que começar a entrar com um ultrassom. Você entra com ultrassom para auxiliar também na dor. Às vezes você tem que entrar com TENS para auxiliar no controle da dor. Então tem várias demandas que você, né, acredito eu, você tem que estar com o equipamento disponível e se você vai usar ou não é uma decisão sua ali, né? Mas eu tenho paciente que ele sai do hospital comigo até a alta que eu sequer abro a minha mala. Eu não uso absolutamente nada, somente terapia manual, que eu acho que é o recurso melhor que o fisioterapeuta tem, né? São as mãos, é a nossa profissão. Eu gostaria de cumprimentar a Vitória Rodrigues, a Lilian, que ela fala o seguinte: o melhor fisioterapeuta que conheço. Obrigada por cuidar da minha mãe e de mim com tanto cuidado. Ai, muito bom, Lília. O Espaço Feminino, que nos aplaude. Adelaide Scarpelli, ela fala o seguinte: excelente profissional, diferenciado, consegue lidar com os pacientes mais difíceis. Muito bom. E nós temos também a Vitória Rodrigues, que falou o seguinte: qual o procedimento que mais demora na recuperação da artroplastia total, de quadril ou de joelho? Bom, Vitória, a gente vê que hoje as duas vão mais ou menos no mesmo tempo. Hoje a gente tem uma recuperação média, em termos de fisioterapia, de 6 a 8 semanas, né, tanto para o quadril quanto para o joelho. A gente tem objetivos específicos para cada cirurgia, mas com mais ou menos esse tempo, estando tudo bem, né? Isso é super importante a gente frisar, a gente consegue recuperar o paciente. Obviamente que muita coisa acontece. A gente vê que o paciente está realmente resolvido do problema dele com 6 meses. Né? É onde que ele está completamente resolvido, é onde que a cicatriz já está da maneira como ela vai estar para o resto da vida dele, é onde ele já retomou todas as atividades que ele queria retomar, e assim. Então, eu posso dizer que as duas andam na mesma linha.
Em termos de atividades pós-fisioterapia, né, vamos falar assim, a gente começa a liberar o paciente a partir dos 2 meses de cirurgia para fazer alguma coisa. Então, sempre atividades leves. E aí, depois de 3 meses, a gente libera para atividade de academia e com 6 meses aí a gente libera geral. A gente libera para os esportes tudo. Mas isso depende muito de um trabalho de fisioterapia muito bem feito, para que você consiga cumprir esses prazos, entendeu? Mas as duas andam mais ou menos no mesmo tempo, né? O Marcos Martins, ele nos cumprimenta, né? E primeiramente gostaria de parabenizar pelo assunto que é de extrema relevância. Eu sou manco e morro de medo de ter desgaste do quadril. Existe alguma dica primordial para evitar? Bom, Marcos, manco tem muitas coisas que levam, né, a pessoa a mancar. Desde uma diferença, uma discrepância de membro, desde realmente uma doença de quadril, às vezes uma doença congênita, a gente tem doença de Paget, a gente tem Leclerc-Perthes, uma doença do joelho, polimielite. Então tem várias coisas que podem levar a isso. Então assim, a recomendação é realmente procurar o seu médico e tentar ver aquilo que é melhor para você. Não precisa ter medo da cirurgia, né? Eu sei, é uma cirurgia grande, mas hoje, especificamente, a cirurgia de quadril, ela foi considerada a cirurgia do século, pelo benefício que ela traz à vida das pessoas, né? Então, assim, desde que muito bem avaliado, o seu problema pode ser sanado, seja por um fisioterapeuta, seja por um cirurgião, dentro da sua necessidade. Doutor Rodrigo, a gente percebe, né, que quando a gente tem uma equipe muito boa, tudo acontece da melhor maneira possível, mas os erros acontecem, né? Sim. E podem acontecer, e vários são os fatores que podem levar a esse erro, a algo que pode ser insatisfatório naquele momento, né? O que mais acontece nesse processo aí de reabilitação, pós-operatório? O que você tem percebido com maior evidência? Bom, hoje a cirurgia é muito segura, né? Os médicos, os cirurgiões estão muito bem treinados, né? A curva de aprendizado deles é muito grande, eles têm uma experiência muito boa. Então, assim, os erros, a tendência é de que eles venham diminuindo, mas não tem como, a medicina não é 100%, ela não é uma ciência exata, não é 2 mais 2 que é igual a 4. Então, a gente tem algumas situações, algumas alterações anatômicas, que na hora que o médico vai colocar um afastador, pode dar uma compressão nervosa. Às vezes, por uma outra alteração anatômica, o paciente pode ficar com um membro um pouco maior, né? Então, assim, são situações que podem acontecer. Numa lesão nervosa, a gente pode ter uma fraqueza da musculatura, a gente pode ter uma parestesia um pouco mais persistente, a gente pode ter o que a gente chama de neuropraxia do nervo fibular, que é quando se comprime o nervo ciático ali na região do nervo do músculo piriforme, e o paciente fica com o pé caído por um tempo, 3 a 6 meses, mas que a gente consegue, se for apenas a neuropraxia, a gente consegue corrigir com a fisioterapia. Às vezes é um processo um pouco mais longo, né? Mas a gente consegue corrigir. A discrepância de membro, se ela realmente persistir, se ela acontecer, a gente entra com uma palmilha, né? Márcia, eu corrijo discrepância de membros dos pacientes a partir dos 6 meses de cirurgia apenas. Porque o que acontece? Ao longo do tempo que a pessoa vai desenvolvendo a doença, vamos falar de uma artrose, a cabeça do fêmur, ela vai achatando. Então, no que ela vai achatando, você vai ter um desbalanceamento pélvico. E na hora que o cirurgião vem e coloca a prótese, a sensação que o paciente tem é de que a perna ficou maior, porque ele tende a alinhar, né? A gente tem marcadores anatômicos, então o médico coloca aquilo dentro do marcador anatômico. Então o paciente fala assim, minha perna ficou maior. Então eu falo assim, não, tenha calma, isso vai ser corrigido. Ao longo da recuperação, a gente vai identificar aquilo que está trazendo esse aumento do membro e vamos tentar corrigir, né? A fisioterapia ela é muito importante nesse processo, né? Eu brinco que às vezes eu não entendo por que alguns médicos não mandam o paciente para a fisioterapia. A gente tem uma atuação extremamente importante de auxiliar nesse processo. Então, assim,
São muito poucos os erros que eu tenho visto hoje em dia, sabe? Os nossos médicos de Minas, especificamente, eu conheço médicos do Brasil inteiro, eu tenho pacientes no Brasil inteiro, já tratei gente de todos os estados que vêm operar conosco aqui no Hospital Belvedere. Se a gente for pegar, nós já tivemos pacientes de todos, literalmente todos os estados do Brasil no Hospital Belvedere. Isso é muito legal. E é muito pequeno o número de pacientes que saem de lá com qualquer problema. Muito, muito, muito pequeno. E os erros na fisioterapia, eles podem acontecer? Podem acontecer. O que pode acontecer? Por exemplo, numa prótese de quadril, a gente pode ter uma luxação da prótese, que é a prótese desencaixar. Por que isso acontece? Existe uma restrição de movimentos que a gente tem a obrigação de passar para o paciente. Isso tem que ser falado com ele todos os dias, que ele não pode fazer determinados movimentos. A prótese pode luxar. E aí tem que voltar para o bloco cirúrgico e colocar. Por que ela pode luxar com a fisioterapia? Uma má manipulação. Se o fisioterapeuta não segue um protocolo, se ele não tem atenção àquilo que ele está fazendo, ele tira uma prótese do lugar. E tirando uma prótese do lugar, você vai trazer enormes malefícios, né? Então, você tem que voltar com o paciente para um hospital, mais internação, mais risco de infecção. Isso tem que ter muito cuidado, né? Então, se você teve um acesso, né? Existem basicamente 3, 4 acessos para a cirurgia de quadril. Acesso anterior, posterior, lateral. Existe também o posterolateral. Cada um deles tem uma recomendação do que não fazer, né? Uma cirurgia de acesso posterior, o paciente, por exemplo, não pode sentar em lugar baixo. Você tem que bater isso todo dia. Mas aí o fisioterapeuta vai tentar alongar a perna do paciente, né? No momento inoportuno, a prótese sai do lugar, né? Então, são coisas que a gente tem que ter muito cuidado. Uma situação que às vezes acontece, e aí o fisioterapeuta tem que ter muita atenção, igual eu falei, algumas doenças congênitas, o paciente tem uma perna, fica com a perna menor pela doença. E o cirurgião consegue corrigir o tamanho dessa perna. As correções, o nervo ciático, ele aceita aí por volta de 3, 4 centímetros de alongamento dele. E aí o paciente chega em casa com essa perna já alongada, com esse nervo ciático. Qual a justificativa de você alongar esse nervo depois? Você vai romper ele. Com certeza. Então você tem que ter essa cautela, né? Então, por isso que o fisioterapeuta tem que conversar com o médico para saber. Tem que ter noção do que está acontecendo, né? Um outro fator que às vezes pode acontecer na colocação na prótese de quadril da haste, às vezes na impactação pode acontecer uma trinca no fêmur e às vezes passar despercebido. E aí você vai fazer uma descarga de peso no momento inoportuno, quebra o osso, né? Então tem que ter cuidado. Você tem que seguir o protocolo. Tempo de andador tem que ser cumprido, o tempo de muleta tem que ser cumprido, o tempo de bengala tem que ser cumprido. Não é em vão isso estar ali, né? Porque senão o paciente operava, vamos embora para casa, vai embora, sai do hospital andando a pé e vai embora para casa. E faz o que bem entender, faz né? o que bem entender, não é assim, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente pode errar nesse sentido, o colega pode errar, mas a gente pode consertar também, né? Então tem várias situações que a gente acaba corrigindo também. E é exatamente por isso, né, como você fala, né, de todos esses cuidados, que nós temos aqui com a gente nos assistindo um dos maiores e melhores cirurgiões de quadril e de joelho, né, de Belo Horizonte, Minas Gerais, até mesmo, acredito que até do Brasil, que é o Dr. Luiz Bicalho. É muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado. E ele fala o seguinte: o Rodrigo faz mágica com os pacientes em pós-operatório de prótese de joelho e quadril. Parabéns! Eu falo que isso é muito significativo. Claro, a presença de todos aqui é muito importante, mas é como se a gente tivesse um carimbo, né? O Dr. Luiz, ele está carimbando realmente como que você tem se portado, né? Como que a sua carreira é bonita, como que a sua carreira traz confiança para os pacientes,
para os médicos e tendo aí o Dr. Luiz, né, que pra gente é referência, um cirurgião de referência, falando, né, te parabenizando, realmente carimbando tudo que você tem para falar pra gente, dando essa aula. Então eu aproveito, né, para convidar você realmente a enviar as suas perguntas, compartilhar, né, esse podcast e curtir, né, porque nós temos aqui uma aula com o Dr. Rodrigo. Obrigado, Luiz. O Luiz é um parceiro fantástico lá no hospital. A gente tem resultados brilhantes. Inclusive, esse paciente de prótese de joelho que está esquiando é um paciente dele, é um mérito dele, né? É dos 5 pilares, né? Exatamente. É uma excelente cirurgia, é uma excelente fisioterapia e a gente conseguiu trazer isso para a vida desse paciente. Fora outros tantos que o Luiz opera e a gente tem um sucesso fantástico. Eu sou muito grato por trabalhar com ele há 15 anos, então, muito obrigado. Sinta-se abraçado por mim, meu querido. O Rafael Cordeiro fala o seguinte: Rodrigo é um homem muito estudioso, com certeza o mais especializado de Minas Gerais, lenda das recuperações e o sábio da osteopatia. Que legal! Obrigado, muito obrigado, Rafael. Eu acho que o fisioterapeuta ele não pode parar de estudar. Você escolhe uma profissão, você dedica a ela e hoje a gente vê que cada vez mais a gente está se tornando especializado, Márcia. Assim como na medicina você tem o médico como o Luiz, por exemplo, que é especialista em quadril e joelho, a gente tem médicos que são especialistas só em quadril, em pé e por aí vai. Eu acho que a gente vai se tornando cada vez mais especialista. Isso vai trazendo um benefício para o paciente. E a gente tem que especializar, a gente tem que estudar, né? Então, assim, eu brinco que eu corro o mundo atrás da atualização, né? Eu já passei por clínicas na África, na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, tudo procurando o que tem sido feito de diferente lá para a gente trazer para cá, né? Porque a gente, na nossas cirurgias, no nosso jeito de lidar, que a gente não deixa absolutamente nada a desejar a outros lugares. E isso é muito importante, né? Nós já tivemos, inclusive eu e o Luiz, tivemos uma paciente aqui de Belo Horizonte que ela queria ir operar no Albert Einstein de toda maneira, era uma cliente minha, e eu peguei e cheguei a convencê-la, e falei assim, olha, nós temos um excelente médico aqui, que traz atualizações de fora o tempo inteiro, que é o Luiz. Eu venho do Einstein também, então se você operar aqui conosco, você não vai ter problema nenhum. E operou, excelente, seguindo uma vida maravilhosa, e é tudo fruto disso, da gente estar correndo atrás, da gente estar estudando. Eu acho que a gente não pode parar hora nenhuma. Eu procurei a osteopatia como uma ferramenta a mais para tratar o meu paciente. Eu uso ela na recuperação. Claro que nas recuperações diretamente da artroplastia de quadril e de joelho, não tanto, porque aí é mais uma fisioterapia convencional e tudo, mas às vezes você tem uma demanda do paciente para uma dor nas costas, uma dor no joelho, uma dor na fáscia, e aí entra a osteopatia, né? Você como quiropata, a gente tem um pouco de relação entre a osteopatia e a quiropraxia. A gente sabe o tanto que ela é mágica, né, as nossas atuações nesse sentido. Então é isso, eu acho que se você decidiu fazer qualquer coisa na vida, faça bem. Vai ser fisioterapeuta, vai ser um bom fisioterapeuta, vai ser um médico, vai ser um bom médico, vai ser um advogado, vai ser um excelente advogado. Seja sempre o melhor, né? Sempre o melhor, procure sempre melhorar. Eu falo que estudar, principalmente quando você ama a sua profissão e também ama estudar, né? É importante tudo isso. Quando você conjuga e faz isso com amor, não tem como ter outro resultado que não seja o sucesso, sim, né? Sim. E a gente tem percebido isso das pessoas que estão nos assistindo e quantas outras também que não estão e que eu tenho certeza que são muito gratas, né? Por todo o trabalho que você já realizou. E nós temos aqui a Raquel Cabanelas, que ela fala o seguinte: os cuidados no pós-operatório são essenciais para uma boa recuperação. Rodrigo conduz de forma brilhante. Obrigado, e Raquel. É muito gostoso ouvir, né? A gente ler essas mensagens, principalmente quando a gente entende que tudo é um processo, né? Sim. O pré-operatório,
o processo cirúrgico e o pós-operatório. É isso que traz realmente o retorno à vida, o retorno às funcionalidades, essa conexão entre a fisioterapia e o médico, ela faz toda a diferença. Sim. E quem sai lucrando com isso é sempre o paciente, sempre, né? Sempre. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo um colega que tem tantas especializações, tantos estudos e principalmente dedicação, né, com os pacientes, dedicação a esses cuidados, né, tão essenciais aí à vida dos pacientes e principalmente de um hospital, né, em um hospital de referência que é o Hospital Belvedere, e como você mesmo disse, não perde nada para o Einstein. De maneira nenhuma. Nós temos um serviço de excelente qualidade. Os pacientes saem de lá falando muito bem do hospital, né, de toda a atuação, das instalações. O pessoal gosta muito da equipe, então isso é muito bom, isso é muito importante para a gente, né, a gente ter essa realização profissional. Né? Eu estou no hospital há 15 anos, então não sei quando é que eu vou sair de lá, espero que nunca. A gente vai até quando o povo lá me quiser, mas eu estou muito feliz com o Hospital Belvedere, né? Eu tenho certeza também que eles com você, né? Porque eu não conhecia o Rodrigo e eu sempre ouvia muitos elogios, tanto de pacientes quanto de médicos, da equipe administrativa, da equipe também da enfermagem. Então é muito gostoso a gente ver esse carinho com o profissional e a gente vê que isso foi conquistado ao longo do tempo, né? Então eu acredito que por bons anos aí você ainda continuará no Hospital Belvedere e essa parceria é muito bonita. É muito prazeroso trabalhar lá. Então é muito Doutor legal. Rodrigo, nós estamos chegando quase ao final, né? Porém, você ainda pode enviar as suas perguntas, fazer algum comentário e ainda enviar, porque esse podcast ele fica gravado e eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa dessas orientações, que precisa saber um pouquinho mais sobre a reabilitação, sobre o sucesso do pós-operatório que acontece quando se faz a coisa certa. Então aproveite para você compartilhar, para se inscrever no nosso canal e, claro, para continuar nos seguindo aí, sempre com informações importantes, principalmente em parceria com o Hospital Belvedere. Eu gostaria que você deixasse uma dica, né, ou falasse algo que a gente passou batido, que a gente não conversou, ou que alguém não perguntou pra gente, que você gostaria de falar, né? Eu falo que a nossa experiência, ela é vasta e você tem muito a agregar aí na nossa vida. Fala pra gente um pouquinho sobre o que a gente pode ter deixado de falar ou sobre alguma dica sobre o processo de pós-operatório. Sim. Bom, primeiramente, quem for passar pela cirurgia tem que ter em mente que a sua cirurgia ela é única, ela é a sua cirurgia. A minha cirurgia é diferente da cirurgia da Márcia. Cada um chega para operar num tempo, cada um chega numa condição de operar, então nunca compare a sua cirurgia à de outra pessoa. Né? Até mesmo se você operar com médicos diferentes, existirão recuperações diferentes. Você viu que em nenhum momento aqui eu detalhei uma recuperação, porque cada um tem uma exigência. Nós temos uma meta, colocar aquele paciente andando bem, sem dor e feliz e funcional. Esse é o papel da fisioterapia. Se eu vou ter que fazer uma curva à direita, à esquerda, passar por cima, por baixo, mover montanhas por cada paciente, isso é individual. Cada um tem a sua demanda. Então, assim, acredite no seu médico, acredite na fisioterapia. A fisioterapia, ela vai te fazer um benefício enorme. Entenda que se às vezes o fisioterapeuta comentar com você esse exercício, ele vai gerar um pouco de dor, mas ele vai te trazer benefício, Então, tem que haver uma tem que estar os dois confidentes, vamos dizer assim, né? Tem que os dois conseguirem estar andando juntos para a coisa acontecer. Então, um bom fisioterapeuta sempre vai fazer um bom trabalho e vai ajudar esse paciente a alcançar
o que ele quer com aquela cirurgia. E a Jeane, no finalzinho, ela pergunta o seguinte: vale a pena para pacientes idosos fazerem a cirurgia? Jeane, o que você chama de um paciente idoso? Porque nós temos pacientes com 95, 96 anos fazendo prótese de quadril, prótese de joelho. Ou seja, isso mostra que as pessoas querem viver, mesmo com 95, 96 anos. Para que ela vai ficar sentindo dor? É isso, né? Aí. Eu acho que bem avaliado, bem conversado com o cirurgião, pode fazer e deixa essa pessoa viver a vida dela, o resto que ela conseguir, para ela chegar nos 120 anos bem e feliz. É isso aí, e tudo depende de uma boa reabilitação. Então, a idade, muitas vezes, ela pode ser um fator que é restritivo, né? Sim. Mas isso quando acompanhado de algum risco cardíaco, algo que envolve o processo de recuperação. Exato. Então, ele vai ser eleito ali realizar ou não a cirurgia dependendo do quadro clínico de cada paciente, exato, não simplesmente a idade, exato, mas o quadro clínico que ele apresenta. Né? E esse processo de recuperação, como o doutor Rodrigo mesmo disse, depende de uma boa alimentação, de atividade física. Claro, se você já é atleta, se pratica uma atividade física no seu dia a dia, sem dúvida, a recuperação ela vai ser muito mais rápida. Então é onde entra também a questão do pré-operatório. Se você faz um bom pré-operatório, pós-operatório, a chance de ser sucesso é muito maior, muito né? Grande, então, assim, envolve todo as circunstâncias, né, daquele momento, e o paciente muitas vezes ele fala: ah, poxa, mas fazer fisioterapia é cansativo. Peraí, você está com essa lesão há 2, 3 anos e você está cansado e não quer fazer fisioterapia por 6 meses, né, ou 3 meses, então, assim, é importante entender que para chegar a um desgaste foram anos. Sim. E para voltar ao processo de reabilitação também não é diferente, claro. Pode chegar a ano? Pode, mas há meses e depende muito mais de como você chegou até o ato da cirurgia, né? Exatamente, exatamente. Nós temos aqui o Rafael que fala o seguinte: claro que vale a pena para os idosos, facilita muito e melhora a qualidade de vida. Que bom, Rafael, eu também concordo com você. A Jeane agradece. O Bayan fala o seguinte: caramba disso, eu não tinha ideia. Gente, que delícia ter vocês aqui com a gente, a participação de vocês. Espero que tenham gostado, né? A presença do Dr. Rodrigo aqui engrandece ainda mais o nosso podcast e vem trazer ainda mais confiança à equipe do Hospital Belvedere, né? Essa relação com os médicos, essa relação com o paciente, né? Você estando aí como eixo, enriquece ainda mais o processo de reabilitação e revitalização, né? Sim. Porque o paciente, ele realmente revitaliza quando ele volta às suas funcionalidades, às suas atividades. Então, eu não esperava menos, né, do que você num hospital de tamanha excelência como o Hospital Belvedere. Que bom, obrigado. E a Isabel Silva, ela parabeniza a mim, que bom ter você aqui, viu, Isabel? Como sempre, você supera trazendo profissionais de grande conhecimento que nos traz muito esclarecimento. Que bom, eu sou agraciada mesmo por Deus, por ter ao meu lado profissionais de tamanha capacitação, de ter um hospital, de ter clínicas e médicos, fisioterapeutas ao meu redor, que possa trazer grandes informações e excelentes reabilitações aos nossos pacientes. A Gabriela Durão, ela fala, né, que gostou bastante, que bom, viu, Gabriela? E o Rafael, ele fala: adorei a presença do Dr. Rodrigo, um gênio da fisioterapia. Muito obrigado, muito obrigado. Pessoal, estamos chegando ao final. Gostaria de agradecer a cada um de vocês, né? E de uma maneira muito especial ao Dr. Rodrigo, obrigado, né, pelo convite, por tantas informações, e parabenizá-lo, né, pelo cuidado com o paciente e por carregar realmente a fisioterapia de uma forma
tão excelente, né, de uma forma tão brilhante, né, levando aí o nosso nome, levando o nome da nossa profissão e favorecendo cada vez mais o nosso reconhecimento. Então, eu tenho muito orgulho de ser sua colega e principalmente de ser parceira do Hospital Belvedere, o qual você trabalha. Muito obrigado pelo convite, Márcia. Espero que a gente tenha atendido, né, a necessidade das pessoas de conhecerem e saberem um pouco mais sobre a recuperação. Como eu falei, é uma coisa muito individual, mas eu espero ter esclarecido um pouco os anseios das pessoas a respeito da cirurgia. Com certeza, esclareceu sim. E aproveita você que está, né, nos assistindo também para vir a conhecer o nosso canal, né, da Centerfísio, podcast Centerfísio. Lá nós temos vários temas, vários médicos também falando e trazendo informações muito importantes. Convido você para conhecer o Instagram da Centerfísio, que é o @CenterfísioBH. O meu Instagram é @MárciaMFigueiró. E o Dr. Rodrigo, claro, vai deixar as informações de onde você possa encontrá-lo. Isso. @reabilitando_artroplastias. Novamente. Reabilitando_artroplastias. É isso aí. Então, se você tem interesse em saber um pouquinho mais, procure aí o Instagram do Dr. Rodrigo. E GS, ele fala o seguinte: sensacional, aprendeu muito, parabéns a todos, ótimos profissionais. Tchau, tchau para você, foi muito bom tê-lo aqui. Boa noite, tchau, obrigado.